Olá! O que eu vou te contar agora, nenhum advogado vai te contar. E é lógico, se ele precisa vender serviços, saber dessas informações vai te colocar lá na frente. Ai, você me pergunta, mas você não vende esse serviço? Sim, vendo, mas não preciso te enganar. Primeiro, vou te dizer o que é o benefício de prestação continuada, que é distribuído aos que necessitam de auxílio do Estado brasileiro. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício assistencial concedido pelo Estado brasileiro a pessoas idosas com mais de 65 anos ou a pessoas com deficiência que comprovem não ter meios de prover sua própria subsistência. O valor do benefício é de um salário mínimo e é pago mensalmente, com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade e qualidade de vida a essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para ter direito ao BPC, é necessário atender a alguns critérios, como ter renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, entre outros requisitos estabelecidos pela legislação. Bom, e se você me perguntar, há outras pessoas que têm esse direito? Sim, além das pessoas idosas com mais de 65 anos e das pessoas com deficiência, o benefício de prestação continuada, BPC, também pode ser concedido a crianças e adolescentes com até 18 anos que tenham deficiência e cujas famílias se encontrem em situação de vulnerabilidade social. Nesses casos, a criança ou adolescente deve comprovar a deficiência e a família deve atender aos critérios de renda estabelecidos pela legislação. O BPC é um importante instrumento de proteção social para garantir a inclusão e a dignidade dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Ai, 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 agora complicou tudo. E o que devo fazer para ter esse direito, considerando que eu estou dentro dos critérios objetivos da lei? Então, vamos lá. Para solicitar o benefício de prestação continuada, BPC, você deve seguir os seguintes passos. Primeiro, verificar se você se enquadra nos critérios estabelecidos pela legislação, como ter idade igual ou superior a 65 anos, ter deficiência que impeça a participação plena e efetiva na sociedade e ter renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Segundo, agendar um atendimento em um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, mais próximo da sua residência. Lá, você receberá orientações sobre os documentos necessários e será encaminhado para a avaliação do benefício. Terceiro, providenciar os documentos solicitados, como identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda familiar, laudos médicos que comprovem a deficiência, entre outros documentos que possam ser exigidos. Quarto, passar por uma avaliação socioeconômica e, no caso de pessoas com deficiência, por uma avaliação médica para comprovar a deficiência e a incapacidade para o trabalho. Quinto, após a análise dos documentos e avaliações, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, decidirá se você tem direito ao benefício. Em caso positivo, você começará a receber o BPC mensalmente. É importante ressaltar que todo o processo é gratuito e que você pode contar com o apoio dos profissionais do CRAS para orientá-lo durante o processo de solicitação do benefício. Mas você me pergunta, há casos em que o CRAS não consiga resolver? Sim, pode haver casos em que o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, não consiga resolver a solicitação do benefício de prestação continuada, BPC, seja por questões de documentação incompleta, falta de comprovação dos critérios estabelecidos pela legislação, inconsistências nos dados apresentados ou outros motivos. Nesses casos, o próximo passo seria recorrer ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que é o órgão responsável pela análise e concessão do benefício. Você pode procurar uma agência do INSS mais próxima da sua residência para obter informações sobre como proceder nesses casos e receber orientações sobre o que fazer para resolver eventuais pendências na solicitação do BPC. Em situações mais complexas, também é possível buscar orientação jurídica,
ou o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário para auxiliá-lo no processo de solicitação do benefício e na defesa dos seus direitos. É importante não desistir e buscar os recursos necessários para garantir o acesso ao benefício ao qual você tem direito. Então, o que eu devo fazer se o INSS negar meu pedido? Se o INSS negar o seu pedido de benefício de prestação continuada, BPC, você tem o direito de recorrer da decisão. Para isso, você deve seguir os seguintes passos. Primeiro, entrar com um recurso administrativo dentro do prazo estabelecido pela legislação, que são de 30 dias a partir da data em que você recebeu a notificação da negativa do benefício. Segundo, no recurso administrativo, você deve apresentar argumentos e documentos que comprovem o seu direito ao benefício, rebatendo os motivos apresentados pelo INSS para a negativa. Terceiro, aguardar a análise do recurso pelo INSS. Caso o recurso seja novamente negado, você ainda pode recorrer à Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, ou à Justiça, dependendo do caso e da orientação de um advogado especializado. E, não se esqueça, é importante não desistir e buscar os recursos necessários para garantir o acesso ao benefício ao qual você tem direito. Se necessário, você pode buscar orientação jurídica ou o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário para auxiliá-lo no processo de recurso. Não hesite em buscar ajuda para lutar pelos seus direitos. E se depois de todas essas informações você me perguntar: consigo fazer todo esse processamento sem assistência de um advogado? Sim, é possível fazer todo o processo de solicitação e, se necessário, de recurso do benefício de prestação continuada, BPC, sem a assistência de um advogado. Porém, é importante ressaltar que a assistência de um advogado especializado em direito previdenciário pode ser muito útil para garantir que seus direitos sejam devidamente defendidos e que você tenha o suporte necessário para enfrentar possíveis obstáculos ao longo do processo. Aliás, você pode até complicar sua vida se não souber o que está fazendo. Portanto, consulte um advogado especializado para orientá-lo sobre os seus direitos e ajudá-lo na preparação dos documentos necessários, elaborar recursos administrativos ou judiciais, acompanhar o andamento do processo e representá-lo perante o INSS ou a Justiça, se necessário. Mas, se você é sabichão e optar por não contratar um advogado, certifique-se de estar bem informado sobre os seus direitos, de ter todos os documentos necessários em mãos e de buscar orientações junto aos órgãos competentes, como o INSS, o CRAS e a Junta de Recursos do CRPS. Não hesite em buscar ajuda sempre que necessário e lutar pelos seus direitos. Caso contrário, vai levar no cabeção. Se precisar de ajuda, segue nas redes sociais que aqui você fica muito bem informado. Aproveita e marca aquele amigo ou amiga que está precisando de uma luz.